Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você e hoje eu vou te falar a respeito dos biofilmes. Você sabe o que são? Te garanto que não são filmes relacionados à biologia. Quer aprender? Fica comigo que logo depois da vinheta eu te ensino, é bem rapidinho, eu volto já. Muito bem, hoje a gente vai aprender o que é um biofilme e mais, não só o que é um biofilme, mas a sua importância dentro de indústrias, dentro de hospitais, até mesmo na sua boca. Você sabia que você pode desenvolver um biofilme na sua boca? E não se esqueça de curtir esse vídeo, tá bom? Bom, então vamos começar a entender o que é um biofilme. Um biofilme nada mais é do que uma massa, um aglomerado onde se encontram resíduos de muitos produtos diferentes, resíduos microbianos, resíduos de alimentos, mas onde também são encontrados muitos micro-organismos. Então, de uma forma bem resumida, um biofilme nada mais é do que um aglomerado de micro-organismos e resíduos de diversas naturezas diferentes. Mas para a gente entender um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais a fundo, vamos olhar essa imagem aqui, que é uma imagem de uma bactéria. Claro que é uma imagem didática, é uma imagem esquemática, né? Não é assim que a gente visualiza uma bactéria no microscópio, mas é só para você entender sobre qual estrutura microbiana está relacionada à formação de um biofilme. Então vamos lá, uma bactéria, ela é composta por algumas estruturas que são obrigatórias para qualquer bactéria. Na verdade, cada micro-organismo tem estruturas que são obrigatórias para ele ser um micro-organismo e tem estruturas que podem sofrer variações de estar ou não presente, dependendo de qual micro-organismo a gente esteja conversando, mas principalmente dependendo de qual é a espécie de micro-organismo a que estamos nos referindo. Então, uma bactéria, ela precisa ter pelo menos 4 estruturas básicas, que são o material genético, que é esse novelado que você está vendo numa cor vermelha, aqui sendo chamado de nucleóide. Aliás, esse acento nem existe mais, essa imagem é um pouquinho antiga. De acordo com as novas regras ortográficas, esse acento não existe mais. Então, o nucleóide é esse novelado encontrado na parte interna de uma bactéria. Por que eu chamo de nucleóide? Porque a bactéria não tem núcleo. Bactéria, na verdade, não tem aquela membrana chamada carioteca que delimita o que nós chamamos de núcleo, né? O que delimita ali o material genético formando um núcleo. Bactéria não tem carioteca, não tem membrana nuclear. Por isso, o material genético fica no citoplasma e nós chamamos esse material genético de nucleóide. Esse DNA ele é chamado de nucleóide. O que mais que uma bactéria tem que ter para ser, ter o mínimo ali de estruturas relacionadas a ser uma célula? Além do nucleóide, uma bactéria tem membrana celular, representada por essa camada delgada aqui de cor verde. Uma bactéria tem parede celular, representada aqui por essa cor amarela. Essa parede pode sofrer variação, nós não vamos entrar em detalhes agora, mas dependendo do tipo de bactéria, principalmente quando comparamos gram-positivas, gram-negativas e bactérias álcool-ácido resistentes, existem muitas variações na formação dessa parede celular. E uma bactéria tem estruturas que estão representadas aqui, por essas esferas de tom mais azulado chamadas ribossomos. Então, uma bactéria precisa ter pelo menos essas 4 estruturas: os ribossomos, o material genético, o nucleóide, a membrana celular e a parede celular. Bom, o que acontece é que algumas espécies bacterianas produzem uma camada ainda mais externa chamada de glicocálice. Esse glicocálice, na verdade, se a gente for pensar bem ao pé da letra, todos os micro-organismos podem produzir esse glicocálice, mas nós falamos que uma bactéria que produz glicocálice é aquela bactéria que tem a capacidade de produzir um glicocálice bem espesso, uma camada mais grossa.
E aí, dependendo se esse glicocálice é mais firme, mais rígido, mais delimitado, de estrutura realmente mais rígida, tendo uma forma mais definida, esse glicocálice ele é chamado então de cápsula bacteriana. Quando ele é um glicocálice mais limoso, um glicocálice mais amorfo, que não tem uma forma tão definida, ele é mais hidratado também, eu brinco que parece aquela moeba, sabe? Que a gente vai segurando, vai escorrendo pelas mãos. Então, quando é um glicocálice mais líquido como esse, mais em aspecto em consistência de um mingau, por exemplo, nós chamamos de camada limosa, mas ambos são glicocálice. E o que é o glicocálice? O glicocálice é uma substância geralmente de polissacarídeos, às vezes de polipeptídeos, às vezes de ambos, mas é uma substância produzida no interior da bactéria que é excretado dessa bactéria, que vai para o lado de fora dessa bactéria, recobrindo a camada mais externa dela. Então, ele passa a ser chamado ali de glicocálice, ou seja, esse glicocálice é um aglomerado de polissacarídeo, é o principal constituinte, podendo também encontrar ali polipeptídeos, mas é um aglomerado de polissacarídeos e ou polipeptídeos, formando essa camada mais externa. E aí, esse material, ele é um material bem aderente, ele é um material bem pegajoso e a bactéria usa esse glicocálice para se fixar a algumas superfícies, para se aderir a algumas superfícies. E embora eu esteja falando muito sobre bactérias, outros micro-organismos como fungos e protozoários também podem produzir essa matriz extracelular, essa matriz de exopolissacarídeos chamado glicocálice. Então, não é só bactéria que tem essa habilidade, mas fungos e protozoários também têm. E automaticamente não são só as bactérias que podem formar os biofilmes, mas as bactérias sempre são os micro-organismos mais incriminados na formação desse biofilme. Então, agora que você já entendeu o que é o glicocálice, vamos conversar um pouquinho mais sobre a formação desse biofilme, principalmente sobre a função desse glicocálice. Eu já comentei com você que esse glicocálice tem a função de aderência. Sim, com certeza é uma das principais funções desse glicocálice. Então, uma bactéria usa esse glicocálice para se aderir a uma superfície, para se fixar a uma superfície. Por que, Nayá, que ela precisa se fixar numa superfície? Porque às vezes o micro-organismo entende que fixar-se num determinado local pode favorecer a formação de uma colônia, pode favorecer o acesso a determinados nutrientes, a um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Então, o micro-organismo, quando ele está num formato livre, não fixado, nós chamamos de micro-organismo planctônico. Quando ele está nesse formato livre, na verdade, ele tem dificuldade de conseguir nutrientes porque ele está andando. É igual você correr ou você andar e comer ao mesmo tempo. É muito mais fácil a gente sentar à mesa para se alimentar. Então, se o micro-organismo consegue se fixar num determinado local, ele vai conseguir acesso mais fácil a um nutriente, ele vai conseguir fazer o seu metabolismo, ele vai conseguir se proliferar de uma maneira melhor. E essa massa exopolissacarídea, essa matriz exopolissacarídea, esse glicocálice, vão permitir essa fixação para esse micro-organismo. Mas não é só isso. Esse exopolissacarídeo, ele também promove proteção ao micro-organismo. Proteção em que sentido? Um micro-organismo que tem uma camada consistente de glicocálice, ele pode fugir da fagocitose, então é um micro-organismo que vai ser mais dificilmente agarrado por um neutrófilo, por exemplo, no momento de realizar uma fagocitose ou na tentativa de realizar uma fagocitose. Esse micro-organismo
Também, né, vai ser mais resistente a uma infecção por um bacteriófago. Bacteriófago é um vírus que parasita exclusivamente bactérias, é um vírus que só ataca a bactéria, não consegue penetrar em outro tipo celular. Então, a bactéria que tem glicocálice é mais resistente. Também a infecção por bacteriófagos é mais resistente à desidratação celular. Então, esse glicocálice protege a bactéria de uma desidratação, protege o micro-organismo de uma desidratação e ainda funciona como uma reserva de nutrientes. Quando o micro-organismo está num ambiente que não fornece os nutrientes que ele precisa, ele pode começar a consumir esse glicocálice como uma fonte de nutrientes. E sim, o glicocálice ele não é sempre do mesmo tamanho. Existem variações em relação às espécies microbianas. Por exemplo, entre as bactérias, Klebsiella é uma bactéria muito capaz de produzir camadas grossas de glicocálice, camadas largas de glicocálice. Agora, algumas bactérias produzem glicocálice em maior quantidade em determinadas situações e em menor quantidade em outras situações. Tá? Então, não é sempre uma camada que está constante, que nunca mais vai ser mexida. Ela sofre variações na sua quantidade mesmo, de acordo com a necessidade microbiana. Mas, com certeza, essa capacidade de adesão faz com que a bactéria se instale num determinado local. E se esse local tiver nutrientes, umidade, oxigênio, pH favorável, luminosidade favorável, essa bactéria começa a se proliferar. Eu falei em oxigênio pensando na maioria que é uma bactéria, na maioria das espécies que são formadas aí por bactérias aeróbicas, Claro que se for bactéria anaeróbica, ela tem que se fixar num local onde o oxigênio não está presente. Mas assim, de acordo com nutrientes, umidade, pH, luminosidade, teor de carbono e atmosfera gasosa, a bactéria e o micro-organismo eles vão procurar um ambiente favorável e vão se instalar ali, e ali eles começam a se proliferar. E não é apenas uma espécie bacteriana que se fixa num determinado local. Muitas vezes, micro-organismos de naturezas diferentes, de espécies diferentes, vão se fixando no mesmo local, formando uma estrutura crescente, formando um material crescente que vai se tornando cada vez maior, que é o biofilme. Então, nós podemos dizer que, graças a essa capacidade de adesão, de aderência, começa a ser formado um biofilme e, na verdade, então, um biofilme pode se tornar um aglomerado de diferentes micro-organismos, não só de naturezas diferentes, por exemplo, mistura de bactéria com fungo, com protozoário, como espécies diferentes espécies de bactérias, pseudomonas, streptococcus, estafilococcus, bacilos, micrococos, listéria, salmonela. Então, dependendo de quem é o material que está passando por um ambiente, por exemplo, leite de uma dentro de uma tubulação de um laticínio, se é uma carne sendo processada num mecanismo conhecido como formação de carne mecanicamente separada, dependendo da natureza do alimento que passa por um equipamento, que passa por uma tubulação, esse alimento que passa por esse equipamento vai levar a carga microbiana relacionada a esse tipo de alimento, porque a microbiota encontrada no leite não é necessariamente igual à da carne, não é necessariamente igual à do ovo e não é necessariamente igual àquela que você tem na sua boca. Sim, porque a placa bacteriana bucal é tipo um biofilme. A principal bactéria causadora da placa microbiana dos dentes se chama Streptococcus mutans. É uma bactéria que se adere muito facilmente ao açúcar, por isso que o açúcar está muito relacionado à placa bacteriana. Quanto mais açúcar o indivíduo come, mais placa se forma, principalmente se a escovação não for uma escovação adequada. Mas hoje a gente não vai falar de cárie, não. Eu quero chamar muita atenção para você, principalmente pensando em tubulação de indústria de alimentos. O nosso foco maior é tubulação e equipamentos
das indústrias que processam, beneficiam, produzem alimentos de origem animal. Então, o biofilme nada mais é do que um aglomerado microbiano formado por diferentes bactérias, diferentes micro-organismos e mais. Conforme esse material viscoso, pegajoso vai se aderindo a uma superfície, isso vai atraindo outros materiais. Quem são esses outros materiais? Os próprios nutrientes que formam os alimentos que estão passando por essa tubulação. Então, uma tubulação por onde passa um alimento mais nutritivo, acaba sendo uma tubulação que favorece mais a formação de biofilmes. E esses biofilmes, então eles vão se formando de pouquinho. Primeiro tem um processo de adesão, aí as bactérias que se aderiram começam a se proliferar, começam a produzir o glicocálice. Esse glicocálice vai tornando essa região mais pegajosa, mais grudenta, e conforme outras bactérias, protozoários, fungos passam por ali, eles também vão se aderindo. Conforme alimentos passam por ali, eles também vão se aderindo. Isso vai formando uma massa nesse interior dessa tubulação, desse equipamento. Então, nós podemos dizer que o biofilme é um monte de células aderidas em uma matriz de glicocálice, né? Então, o glicocálice, ele pode permitir a adesão de micro-organismos que sozinhos não conseguiriam se aderir pelo fato de não produzirem uma camada grossa de glicocálice. Vejam como um vai atraindo o outro. Mas tem um porém. Como o biofilme, ele é formado por um grande aglomerado de micro-organismos, às vezes esses micro-organismos podem competir entre si por alimentos, por espaço, e também podem produzir resíduos que sejam tóxicos um para o outro. Então, às vezes, um aglomerado que deveria ter muitas espécies microbianas diferentes, ali mesmo pode começar a ter um autocontrole por eu ter um competidor melhor que outro, uma bactéria melhor que outra, competindo por espaço, por nutrientes, por oxigênio, e aí os próprios metabólitos podem restringir outros micro-organismos de se proliferarem por ali. Enquanto, por outro lado, pode acontecer justamente o contrário, né? Uma bactéria que sozinha não conseguiria se aderir, não iria conseguir se aderir, ela acaba aproveitando essas moléculas de adesão produzidas por quem já está instalado para se instalar, ou até mesmo pode haver um mutualismo ali, uma bactéria produz um nutriente importante para outra e essa outra produz um metabólito importante para aquela primeira, então um coopera com o outro, havendo ali uma formação de diferentes espécies microbianas. Mas isso não tem uma regra, né? Eu não posso dizer assim, onde tiver Streptococcus vai ter estafilococcus? Não necessariamente, tá? Então, a formação do biofilme, com certeza, é uma diversidade microbiana com detritos de alimentos, com restos de nutrientes, com essa matriz extracelular, com esse glicocálice. Isso é um biofilme. Quem são as espécies que estão ali? Vai depender de qual alimento, no caso a gente falando de alimento, né? Em qual alimento começou a passar por essa tubulação? Quem foi a fonte microbiana inicial que chegou por ali? Agora, quando o micro-organismo se instala, se adere e começa a se proliferar, ele vai formando uma microcolônia. Então, essa microcolônia vai permitindo a agregação de outros micro-organismos, formando outras microcolônias. E entre essas microcolônias vão sendo formados canais por onde passam água, canais por onde passam nutrientes e canais por onde os micro-organismos excretam os metabólitos que podem ser tóxicos. Então, é como se fosse uma via, como se fosse uma corrente. Entenda bem o que eu vou falar, tá? É só uma analogia, só uma comparação. Mas como se fosse uma corrente circulatória sanguínea, né? O sangue vai percorrendo entre células, levando nutrientes, levando água e trazendo para a excreção os metabólitos que não servem mais para o corpo. Então, esses canais de água que se formam entre essas microcolônias, ao redor dessas microcolônias, levam nutrientes, levam oxigênio, levam água para os micro-organismos que estão ali e também são uma via de excreção de resíduos metabólicos. No comecinho desse processo de formação,
o biofilme ele é facilmente removido. Então, quando as bactérias estão começando a se instalar, começando a formar o biofilme, esse biofilme é mais facilmente removido do que num estágio depois ali de 2, 3 semanas em que ele já está se acumulando. Então, nós podemos dizer que o biofilme ele tem basicamente 2 etapas de formação. A primeira etapa é essa etapa de adesão inicial, né, onde as forças de Van der Waals, onde as forças eletrostáticas vão atraindo os micro-organismos para uma superfície. E com o passar do tempo, com a interação física entre a superfície e o glicocálice microbiano, a bactéria, o micro-organismo vai se instalando e começando a se proliferar. Nessa etapa em que ele está começando a se proliferar, ainda dá para remover. Mas se houver a formação de uma estrutura mais sólida, mais rígida, mais complexa, a remoção se torna muito mais difícil, principalmente por lavagens ou por processos de higienização do dia a dia. Aí é preciso fazer uma remoção bem mais detalhada, uma remoção bem mais aprimorada para conseguir extrair esse glicocálice. Para a gente fazer esse biofilme, para a gente voltar a fazer uma comparação, é como se todos os dias as bactérias tentassem se aderir à superfície do meu dente. Então, todos os dias tem lá um pouquinho de bactéria que está se acumulando. Aí eu vou lá, escovo os dentes, eu consigo remover. Só que se eu não tiver esse hábito de higiene, esse biofilme vai se tornando um biofilme mais complexo, formando uma placa, e aí eu preciso ir ao dentista para o dentista fazer essa remoção da placa. Eu não consigo mais fazer de forma tradicional na minha casa. Na indústria de alimentos funciona da mesma forma. Tem pesquisadores que falam que a partir de 10 a 3, que são 1000, tá? A partir de 10 a terceira células por centímetro quadrado, eu já tenho um biofilme. Alguns pesquisadores relatam que são necessários 10 milhões de células por centímetro quadrado para eu ter um biofilme. Mas enfim, né? Isso claro que vai variar de acordo com a superfície, de acordo com a espécie microbiana, de acordo com o tipo de produto que passa por ali. Mas enfim, uma vez formado o biofilme e o biofilme estando nessa forma mais rígida, mais fixa, aí só com mecanismos bem potentes de remoção para a gente conseguir fazer a correta extração desse biofilme dessa região, tá certo? Bom, então quem forma um biofilme inicialmente, por exemplo, é uma bactéria que está no leite, lá no caso da tubulação de leite, tá? Embora seja uma bactéria do leite, que tem aquela genética de bactéria de leite, por exemplo, um Staphylococcus, né, numa vaca com mastite, por exemplo, esse micro-organismo, essa bactéria que se instalou ali tem uma determinada genética, só que quando esse micro-organismo se instala, sai daquele formato planctônico, de formato livre, se instala para formar um biofilme, mesmo a genética permanecendo a mesma, o DNA é o mesmo, a produção de metabólitos é diferente. As reações bioquímicas que essa bactéria faz são reações bioquímicas diferentes daquele micro-organismo no seu estado planctônico. E essa bactéria, esse micro-organismo que está no biofilme, ele acaba sendo um micro-organismo muito mais resistente a processos de desinfecção. Para você ter uma ideia, tá gostando desse conteúdo? Não esquece de curtir, tá? Para você ter uma noção, bactérias, uma bactéria chamada Listeria, por exemplo, né? Listeria monocytogenes. A Listeria monocytogenes é uma bactéria sensível à ação do cloro, do ácido do ácido hipocloroso. Então, esse ácido hipocloroso é aquele que tem geralmente na água sanitária convencional que a gente tem na nossa casa. Listeria, em contato com o ácido hipocloroso, ela é destruída em 30 segundos se ela estiver no seu estado planctônico, no seu formato livre. Se eu isolar essa mesma Listeria de um biofilme, eu vou precisar de um contato de 10 minutos a 20 minutos para ela ser inativada. Então, olha só, a Listeria
em formato livre é inativada pelo ácido hipocloroso em 30 segundos. Mas se ela estiver num biofilme, são necessários de 10 a 20 minutos de contato com o ácido hipocloroso para que ela seja inativada. Vejam como a bactéria de um biofilme, como o micro-organismo de um biofilme, se torna mais resistente ao processo de desinfecção. Tem algumas pesquisas que relatam uma resistência 3.000 vezes maior a agentes desinfetantes comuns da bactéria que está no biofilme comparada à mesma espécie daquela que não está no biofilme. Então vejam como o biofilme torna a bactéria mais resistente. Isso está relacionado a características de metabolismo dessa bactéria, porque nós estamos falando de bactéria de mesma genética, tá certo? Agora, uma outra característica, ó, o pernilonguinho aqui voando, ó. Uma outra característica também relacionada ao biofilme é que o próprio biofilme, por ser uma massa, ele protege a bactéria, protege o micro-organismo do contato com esses agentes antimicrobianos, com esses sanitizantes. Então, o sanitizante vai passando por uma tubulação, mas a bactéria está naquele meio, incrustado naquele resíduo de biofilme, naquela massa de biofilme. Então, essa massa por si só já é uma massa que vai proteger os micro-organismos da ação de antimicrobianos, de sanitizantes, de radiação ultravioleta. E dependendo do grau de instalação desse biofilme, é necessário desmontar toda a tubulação de uma indústria e esfregar caninho por caninho para conseguir tirar esse biofilme que foi formado ali. Tá? Então, a instalação do biofilme vai depender do tipo de material por onde essa bactéria passa, se é inox, se é plástico, se é vidro. Cada tipo de material tem uma maior ou uma menor facilidade de adesão, dependendo da espécie microbiana. Vai depender também da própria genética microbiana, da sua capacidade de produzir fatores de crescimento microbianos, da própria qualidade do substrato, do alimento que passa por essa tubulação e principalmente da velocidade do fluxo do líquido que passa por essa tubulação. Então, dependendo da velocidade de fluxo do líquido, quanto mais veloz, quanto mais forte for a velocidade, mais fácil arrancar esse biofilme do que um líquido que vai circulando bem devagar e aí não tem força suficiente para ir arrancando o biofilme. Então, esse biofilme, ele vai ser formado principalmente quando a condição de higienização não é adequada, já começa por aí. Então, higienização que não é feita de forma adequada já favorece a formação do biofilme. Claro que para cada tipo de equipamento existe um protocolo de higienização. Isso faz parte do Manual de Boas Práticas de Fabricação, né, que a gente chama de BPF, Boas Práticas de Fabricação. Dentro desse manual estão listados os procedimentos padronizados de higiene operacional, então é preciso ter todo um protocolo, passo a passo, como é feita a higiene de cada equipamento, de cada tubulação dentro da indústria de alimentos, e isso tem que ser seguido à risca. Mas de forma geral, num processo de higienização de tubulação, principalmente ali num laticínio, por exemplo, o primeiro passo é enxaguar a tubulação com água, depois que terminou todo o processo de invase do leite, por exemplo, de pasteurização. Eu enxago toda a tubulação. Depois que eu enxaguei abundantemente com água, deixo a água circulando, né? Vou esgotando e mais água e vai circulando e vai esgotando. Entra uma substância alcalina. Essa substância alcalina geralmente é usada para inativação de matéria orgânica de micro-organismos. Então, passa a substância alcalina, aí enxágua a substância alcalina. Na hora que o pH lá daquela última água de enxágue já deu que está neutro, não tem mais resíduo de substância alcalina, eu começo agora a passar uma substância ácida, principalmente para inativação de matéria inorgânica. Então, vou passando ácido. A hora que deu tempo lá de circulação, eu esgoto esse ácido, enxago. Saiu o pH neutro, ali é sinal que já não tem mais resíduo de ácido. Então, numa tubulação de indústria de alimentos, normalmente
é feito enxágue com um detergente, alguma coisa assim, é usada uma substância alcalina, é usada uma substância ácida, e o enxágue dessa tubulação depois deve ser muito bem realizado, para não ter resíduos desses produtos químicos no alimento que essa indústria produz. Mas se esse material for higienizado de uma forma adequada, a chance de formação de biofilmes diminui muito, diminui de forma bastante significativa. Então, um dos maiores responsáveis é a falta de higienização. Tem autor que fala que são necessárias de 2 a 3 semanas para um biofilme se instalar naquele formato irreversível, naquele formato mais rígido. Irreversível que eu falo é em relação aos procedimentos de higiene tradicionais aplicados no dia a dia da indústria, né? Claro que eu posso raspar isso e desmontando o equipamento, desmontando uma tubulação, eu consigo muitas vezes remover aquilo que nós chamamos de irreversível. Mas quando eu falo irreversível, está relacionado àquele procedimento tradicional, tá? Qual é o maior problema desse biofilme? Esse biofilme acaba sendo uma fonte de micro-organismos para o alimento que passa ali. No meu trabalho de doutorado, eu acompanhei amostras de leite cru que chegavam na indústria, e aí eu colhia leite cru, analisava a carga microbiana, colhia leite pasteurizado, analisava a carga microbiana, mas de uma bactéria específica, chamada Bacillus cereus. Bacillus cereus é uma bactéria esporogênica, né, forma esporos, uma bactéria que tem uma resistência térmica alta. E aí, justamente por ter resistência térmica, ela resistia ao processo de pasteurização. Na verdade, não que ela resistia, a forma vegetativa era inativada, mas liberava o endósporo, e esse endósporo, então, ele permanecia ali viável para se transformar posteriormente numa célula vegetativa quando as condições se tornassem favoráveis para isso. Mas enfim, o que eu encontrei? Eu encontrei uma maior quantidade de Bacillus cereus, ou de uma forma mais correta, né, a explicação mais correta. Eu encontrei mais amostras de leite positivas para a presença de Bacillus cereus no leite pasteurizado do que no leite cru. Quer dizer que quando o leite pasteurizado passava pela tubulação, ele ganhava contaminação. Então, as amostras de leite cru chegavam, nem todas estavam contaminadas. Mas quando elas saíam pasteurizadas, a maioria tinha contaminação. A maioria. Então, esse biofilme ele é uma fonte, é um ponto por onde o alimento passa e ele pode ganhar contaminação, né? Principalmente quando a gente pensa nesses micro-organismos que estão termicamente resistentes. Micro-organismos que resistem mais ao calor. Formam endósporos. E aí eles podem se fixar nessa tubulação e a partir dali o alimento, depois de processado, teoricamente ele já foi processado pelo calor, já reduziu a carga microbiana, mas ele passa por ali e a agregação vai acontecer. Então, o biofilme numa tubulação de alimentos é um ponto importante de contaminação cruzada. Isso vai diminuir a qualidade de um alimento, pode aumentar o risco se for uma bactéria patogênica que está presente nesse biofilme. Então, pode aumentar o risco à saúde do consumidor. Esse biofilme pode ser um biofilme que provoca biocorrosão. Então, o próprio biofilme pode começar a deteriorar o equipamento, deteriorar essa tubulação, principalmente dependendo aí do material do equipamento, do material da tubulação, e isso pode se tornar um problema. Biofilme é sempre problema, Nayá? Não. Como tudo na vida, né? Sempre tem um lado bom. Na verdade, existem biofilmes usados para tratamento de água, principalmente para despoluir a água que está muito poluída, quando tem derramamento de óleos, de petróleo, por exemplo. Alguns biofilmes podem ser usados para despoluir, porque são micro-organismos que conseguem degradar esses poluentes, né? Então, tem uso de biofilmes para tratamento de águas poluídas, por exemplo. Mas, de forma geral, na indústria de alimentos, os biofilmes eles são muito prejudiciais. E biofilme,
Como eu falei para vocês, para ele se instalar depende muito da natureza, da superfície por onde o micro-organismo está passando. E muitas vezes, veja só, numa indústria de leite, são muitas tubulações, e são tubulações que fazem curvas, e nessas curvas são colocados engates. Eu vou ampliar essa imagem aqui para te mostrar, ó. Vou pegar uma caneta mais escura. Tá vendo aqui? Isso é um engate. Esse engate é tipo uma mangueira se encaixando na outra, e para ela se encaixar tem uma rosca ou tem, né, um cano que é um pouquinho mais largo, e aqui tem um outro cano mais estreito para dar continuidade. Mas justamente para não vazar líquido nessa emenda, esse cano aqui, ele recebe um anel de vedação, uma borracha, e depois vem o outro cano. Então esse anel de vedação não deixa que o leite que esteja passando por ali, por exemplo, fique pingando aqui, né? Então ele não vai ficar pingando por aqui, porque tem esse anel de vedação, como se fosse um veda-rosca, mas é um anel mesmo de vedação, uma borracha, para vedar bem essa tubulação. Acontece que, você imagina que, né, nessa indústria de leite, passa leite quente, passa leite gelado, passa água, passa sabão, passa cloro, passa ácido, passa substância alcalina, passa água, todo dia. Se o limpador do para-brisa do carro resseca de ficar lá fora no tempo só com a ação de água, de chuva, de sol, imagina essa tubulação ali dentro. Como que ela não resseca tendo contato com esse monte de substância química? Água quente, água fria, ácido, base. Então essa borracha vai criando microfissuras. E essas microfissuras são um prato cheio para os micro-organismos causadores de biofilme. E aí o biofilme vai se incrustando ali nessa borracha. E olha, gente, isso eu já vi, ninguém me contou. Um problema sério no laticínio com coliforme, leite pasteurizado com coliforme termotolerante. Não era para ter, não achava onde estava o problema. E onde que estava o problema? Na borrachinha da tubulação por onde esse leite passava. Nós tivemos que desmontar todo o laticínio, desmontar toda a tubulação, esfregar tubinho por tubinho, trocar essas borrachinhas. E para vocês terem uma ideia do grau de biofilme formado, nós precisamos pegar um martelinho com uma chave de fenda para bater, para tirar essa borracha. De tamanha aderência dessa borracha nessa tubulação. Então, tubulação realmente é um problema para a indústria, principalmente quando a higiene normalmente porque a higiene tá falha, tá? Mas às vezes a própria tubulação não favorece o processo de higienização. Então não é que a gente fala assim, a higiene tá falha porque a indústria tá fazendo de qualquer jeito. Não, não é assim. Às vezes a indústria está fazendo de forma correta. Nós temos isso no dente, né? Às vezes a gente escova os dentes várias vezes por dia, passa fio dental, e mesmo assim a cada 4 meses, 5 meses, 6 meses tem que ir ao dentista fazer a limpeza. E a gente sabe que a gente está fazendo de forma correta. Por que isso acontece? Porque às vezes o material por onde essa bactéria está passando favorece a sua adesão. Olha aqui dentro um biofilme formado numa tubulação. Olha só como que é. Olha o aspecto disso. Isso aqui só raspando, só com atrito mecânico para tirar. Não adianta mais enxaguar, né? Tem tubulações, por exemplo, ó, que são assim. Vou pegar uma cor mais clara. Tem tubulações que às vezes a gente vê que por uma falha ficam assim, ó. Então a água vem nesse fluxo, vem por aqui, desce por aqui e parte da água bate, mas tá vendo que terminou num fundo cego? E aí aqui vai se acumulando detrito. Aqui vai formando um biofilme. Porque a água não bate ali com força para limpar a água com sanitizante. Tem tubulação que tem esse formato aqui, ó. E aí a água vem por aqui de higienização, quando ela faz essa curva, nesse cantinho aqui, não tem força suficiente para fazer a higienização. Então, às vezes a indústria, às vezes não, muitas vezes a indústria, ela faz tudo o que tem que fazer
para higienizar os seus equipamentos, para higienizar as suas tubulações, mas o formato dessa tubulação, o formato desse equipamento favorece a formação do biofilme, e aí realmente de tempos em tempos tem que desmontar para fazer a raspagem desse biofilme que vai se formando. Tá certo? Então, existem técnicas que nós chamamos de técnicas de validação da higienização de superfície, né? Tem técnicas laboratoriais, onde eu posso localizar os biofilmes, achar onde esses biofilmes estão, ou pelo menos se eles estão formados dentro de uma tubulação, e aí, então, eu sei que está na hora de fazer essa higiene mais detalhada, como se fosse nós no momento de ir ao dentista para fazer a remoção daquela placa do dente. E aí, você sabia de tudo isso sobre biofilme? Olha quanto biofilme é importante numa indústria de alimentos. O risco que representa o biofilme aderido a uma tubulação, por exemplo. Então, agora que você já sabe, principalmente você que é responsável técnico por uma indústria, que é responsável técnico por um restaurante, fique atento aos locais de formação de biofilme para não deixar esse biofilme chegar nesse estágio de remoção mais difícil, né? Principalmente naquelas superfícies que são mais vistas ou mais facilmente identificadas. E mesmo que você não esteja vendo biofilmes, faça os testes de validação de higienização de superfícies para saber se está ou não havendo a formação de biofilme no estabelecimento pelo qual você é responsável. Gostou? Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal se você não for inscrito, de ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos, e aqui você me encontra nas outras redes sociais. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo. Bye, bye!